Na medida em que as forças mobilizadas pela vontade dos banqueiros internacionais e dos corruptos vão asfixiando os povos, surgem posições incoerentes que começam a fortalecer-se ao explorar esse mal-estar, canalizando contra falsos culpados. Todo ser humano é inocente até que se prove o contrário. No programa de hoje vamos debater sobre as perseguições políticas que a ex-presidente da Argentina vem sofrendo. Roda a vinheta. Olá, eu sou o Regis e está começando agora o 4V Opinião. No programa de hoje a gente vai falar sobre o avanço do anti-humanismo e das perseguições que a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, vem sofrendo. E a gente hoje tem um convidado especial, André Saulari, de Ojo com los Medios, da Bolívia, o Takahashi, da TV Drone, e o Gunther, da Presença. Lembrando que as regras do programa, cada convidado tem 1 minuto para as considerações iniciais. Vamos começar pela internacional. Bueno, muchas gracias por la invitación y antes que nada pedir disculpas a toda la audiencia por no poder practicar el portugués correctamente. Creo que estamos en un momento de fuerte restauración conservadora en la región, cuyos ejes principales son Brasil, Venezuela, Bolivia y la República Argentina, y que hay procesos similares de desestabilización en todos estos países. Y la base de estos procesos desestabilizadores básicamente están en un ejercicio del poder judicial para perseguir a los líderes políticos progresistas, en operaciones mediáticas de gran impacto por parte de los medios hegemónicos que evidentemente operan sobre la ciudadanía para generar una indignación sobre los líderes políticos progresistas. El trabajo de la media, resalto una vez más, me parece fundamental para generar todo este estado de opinión contrario a Lula, a Dilma, a Cristina Fernández de Kirchner y a Evo Morales principalmente en estos últimos meses y semanas. Esa es mi visión. 1 minuto, Takahashi. Bom, complementando o que o Andrés falou, eu concordo que essa estratégia de restauração conservadora avança na América Latina, né? Ela tem aí um Estado maior que define a estratégia e a ação que é externo ao nosso continente, mas me parece muito que depois da votação de domingo aqui no Brasil, o julgamento da Cristina e tudo, eu vejo que a estratégia da restauração conservadora ela só consegue crescer em cima dos erros e dos gargalos que os governos de esquerda continuam cometendo, né? Acho que a gente cometeu muitos erros, né? A gente não, né? Os governos de esquerda, eles cometeram muitos erros, e o que mais me assusta é que eu não estou vendo autocrítica desses grupos, né? Os grupos que estão no governo. Tem uma conspiração golpista no continente, para mim isso é inegável, mas essa conspiração golpista só avança porque esses governos abriram o flanco, né? Deixaram o flanco aberto. Eu acredito que com o Lula fizeram uma espécie de projeto piloto, né, um teste de um novo tipo de golpe, por assim dizer, que envolve a mídia, que envolve a justiça, envolve novos movimentos patrocinados por fora e que está meio que tendo muita adesão, né, de boa parte da população. Esse modus operandi que está ocorrendo no Brasil é praticamente idêntico da Argentina, né? É meio bizarro. Não sei se é só uma coisa orquestrada ou se também não é um pouco o que a gente chama de efeito demonstração. Que de repente as direitas de outros países veem o que está acontecendo aqui, ficam meio assanhadas, falam, vamos fazer também. Porque no Chile agora, por exemplo, depois do que aconteceu na votação desse domingo, né, na Câmara dos Deputados pela questão do impeachment e tal, teve vários já de direita que começaram os veículos, falaram, mas aqui também a gente começaram a usar o mesmo discurso, né, contra o combate à corrupção, uma série de coisas que não estavam instaladas, estão começando a tratar de instalar. Então, eu acho que sim, tem forças internacionais que estão orquestrando, mas também tem essa coisa, às vezes, que é meio, entre aspas, de contágio, assim, que o pessoal meio que
tá funcionando, vamos fazer também. Uhum. Agora a gente vai assistir um vídeo que a nossa produção preparou de 30 segundos. Aí. Bom, então, para manter a sequência, né? Assim, o que falar dessa perseguição, disso que está acontecendo hoje aqui? Cuando decimos, perdón, cuando aquí en Brasil, en la región, pienso que hace falta, nos falta a la izquierda elementos para demostrar cuál es la mano que está detrás de todo esto, que muy probablemente sea Estados Unidos. A mí me sorprende que en Brasil nadie haya dicho nada, desde la izquierda tampoco, acerca de que la embajadora de Estados Unidos en Brasilia sea la misma que estaba en Paraguay cuando destituyeron a Fernando Lugo. Me parece que ese es un hecho político significativo, más allá de que yo no puedo denunciar o describir cuáles son las acciones de esa embajadora en Brasilia, si articuló a la oposición, si hizo algún tipo de trabajo coordinado para impulsar el juicio político contra Dilma Rousseff. Pero el hecho de que sea ella quien está en Brasilia me parece que sí es un hecho político significativo. Llama la atención realmente, creo que lo decimos todos desde la izquierda, las similitudes que hay entre lo que sucede entre Brasil y Argentina. Creo que hay que recalcar que las decisiones políticas de los gobiernos no pueden ser judicializadas, porque seguro que en el ejercicio de cualquier gestión gubernamental se cometen errores. Y si tenemos que llevar ante la justicia todos aquellos errores que cometen los poderes ejecutivos en todo el mundo, entonces todos los gobiernos deberían estar destituidos por juicios políticos. ¿Sí? Es muy endeble las causas que están llevando adelante contra Dilma Rousseff y contra Cristina Fernández de Kirchner. En el caso argentino me parece que hay un efecto publicitario muy fuerte de marketing por parte de la administración de Mauricio Macri, que enfrenta serios problemas por la suba del desempleo, por la alta inflación, y tiene que encontrar lógicamente culpables. Y si puede judicializar a la expresidenta y la puede meter presa, distrae la atención de la opinión pública. Y en la línea de lo que decía el compañero Taca, es cierto que una gran parte de la población argentina estuvo muy disconforme con los últimos años del kirchnerismo, por distintos aspectos. Y que eso desde la izquierda tampoco lo estamos pensando. Así como también es cierto que para que pueda llevarse adelante, como se hace hasta ahora, el impeachment contra Dilma Rousseff, también tiene que haber una buena porción de los brasileños que aceptan ese juicio político y que evidentemente, por distintos motivos que podemos charlar en otro momento, también están disconformes con el gobierno del Partido de los Trabajadores. Eu acho que essa tem uma questão assim muito similar em todos esses intentos de desestabilização, que me parece assim a geopolítica internacional, né? Querendo ou não, a América do Sul, junto com os BRICS, tem consolidado um bloco que está fora da área de influência direta da OTAN, né?
e também retomado controles de recursos energéticos aqui no continente. E era óbvio que isso iria gerar uma reação em cadeia, né, em todos os países, uma política mais soberana. E eu fico impressionado também como esses governos eles não reagiram, não fizeram, sei lá, uma análise de risco do que poderia estar acontecendo, né? E quando você fala dessa questão das empresas multinacionais e da ingerência norte-americana, para a maioria das pessoas, incluindo na esquerda, soa como uma teoria da conspiração, sendo que tem muitos elementos para isso, né, para pensar nisso. A gente está vivendo um momento que eu não sei se é trágico ou se é cômico, ou como diriam alguns, tragicômico, né? Você não sabe se você ri ou se você chora. Uma coisa que eu acho que chama atenção é que as acusações, né, contra... Outra coisa que chama atenção, tanta coisa que chama atenção. As acusações contra a Cristina são muito parecidas com as acusações contra a Dilma, né? E não se tem provas, até o momento, pelo menos. Mas sim já tem o julgamento, ou seja, você primeiro, né, julga e depois você busca a prova, né? É isso que chama atenção. Porque tudo bem, agora, vamos dizer assim, virou moda, né? Então todos os presidentes, sobretudo se forem presidentes de esquerda, vão ficar um pouco preocupados, né? E eu acho que o que preocupa mais, na verdade, com essa questão do impeachment, não é só o retrocesso político, social e econômico, que isso, já com os governos que não estava muito legal a situação, pelo menos aqui no Brasil, mas também agora essa onda de intolerância crescente, de perseguição judicial também aos ativistas, aos movimentos, aos pequenos veículos, né, que são, que nem a gente aqui, super pequenos, de mídia livre e tal. Então isso eu acho que é uma coisa que preocupa. Mas, por outro lado, apesar de esse cenário meio bizarro, também é interessante que eu acho que o momento oferece, digamos assim, brechas e oportunidades de mudança, tanto para um lado, vamos dizer, ruim, como para um lado que a gente considera progressista, porque, pelo menos aqui no Brasil, nunca se debateu tanto tempo e constante os temas políticos, nunca se acompanhou tanto. Esse domingo, por exemplo, nunca vi, né, o pessoal deixar de assistir futebol para ficar vendo uma votação no parlamento, por mais que foi uma votação insana e dantesca, onde, em vez dos deputados apresentarem os motivos do impeachment, eles ficavam declamando poesias, ou homenageando a família, homenageando a cidade, homenageando a religião deles, né? E homenageando, inclusive, projetos teocráticos, porque além da questão dos poderosos, vamos dizer, dos poderes econômicos, também o que está se levantando, né, vamos dizer assim, nos bastidores de tudo isso, é projetos teocráticos. Porque o que eu ouvi pela nação evangélica, pela paz de Jerusalém, assim, isso é uma coisa preocupante também. Provavelmente esse vazio que está sendo deixado pela direita está sendo ocupado, pela esquerda está sendo ocupado por essas forças teocráticas, né? É um vazio que também está sendo deixado pela direita, de certa forma. Porque a direita também não está conseguindo ocupar todos esses espaços como eles imaginavam. Mas enfim. Tem um outro elemento aqui que eu acho importante a gente prestar atenção, que na Argentina, depois que o kirchnerismo perdeu o governo e o Macri assumiu, eu vejo que intensificou a perseguição, sim, aos movimentos sociais. A gente vê lá o caso da Milagro Sala, né, que está presa. E essa investigação em cima da Cristina, eu acho que isso daí é um indício do quê? Que me parece que a estratégia, seja por osmose, seja por um comando do imperialismo norte-americano, mas a estratégia é, depois que retomar o governo, fazer uma caça às bruxas, mas não é só caça às bruxas de um modo geral. É fazer uma espécie de passar limpo o que foi o governo anterior também. Então estão correndo atrás de coisas na Argentina, né? Estão aí investigando a Cristina, acho que é questão de tempo até começarem um ataque em cima da La Câmpora, que é a organização de juventude do kirchnerismo, né? E diversos outros movimentos, me parece. E agora, aqui no Brasil,
durante a votação do impeachment, Uhum. alguns deputados falaram claramente que isso é só o começo, que depois que eles se livrarem da Dilma, eles vão ter que começar a investigar desde o início do governo Lula. E quando o Lula assumiu, em 2003, ele fez um pacto de não investigar o que rolou no governo Fernando Henrique Cardoso. Isso daí foi uma coisa pública até, né? Rolou uma promessa do PT de que eles não iriam abrir a caixa preta, eles iam passar uma régua e ia ser daquele tempo em diante. E na época eu avaliei isso como a maior cagada do mundo, né? Que foi a mesma coisa que eles fizeram na prefeitura de São Paulo, quando assumiram a prefeitura aqui com a Marta. A Marta falou, não, a gente não vai ficar fazendo passar limpo, o que passou, passou, é daqui em diante. Agora, quando a direita toma, eles não têm esse discurso paz e amor de, não, agora é daqui pra frente. Eles vão investigar tudo que rolou. E vai sobrar pro PT, vai sobrar pra muito movimento. Acho que se for investigar, tem que investigar desde a nossa colonização, que aí vai descobrir muita merda aí que já existiu, né? Não só a nossa do Brasil, mas de toda a América Latina. Mas assim, eu acho que hoje a gente também, não só o imperialismo norte-americano, mas acho que a gente vive uma ditadura das grandes multinacionais, das grandes empresas, que às vezes até podem mais ou controlam mais que o governo. E essas grandes empresas, elas controlam até os meios de comunicação, porque elas que bancam os meios de comunicação, elas que pagam os anúncios, elas que pagam as coisas. E aí, qual que é o sentido nisso? Você falou da caça às bruxas. Por quê? Então você pega o governo de esquerda, tipo a Kirchner lá, que tentou democratizar os meios de comunicação, e aí ela foi super perseguida, super atacada por causa disso. Então acho que é o momento realmente da gente que está aqui, que consegue perceber isso, consegue ver isso, da gente se unir em prol de um projeto comum de verdade e começar a ocupar esses espaços vazios que você colocou. Mas acho que esses espaços vazios que estão próximos da gente aqui. Tipo, conselho de escola, não sei como é na Argentina se tem isso, né? Conselho de escolas, assim, que as pessoas podem participar, né? Acá. Então, começar a ocupar esse espaço. Conselho de escola, conselho de APM, orçamento participativo, conselho de saúde, a gente tem que começar a se organizar. Sim, começar a ocupar esses espaços. Mas eu passo para você de novo. Yo creo que sí, que evidentemente hay una conjunción de poderes. Hay un establishment que opera contra cualquier gobierno de izquierda, pero no se puede dejar de lado el papel de articulación de Estados Unidos por detrás de esto. Después creo que, a ver, si a veces se establece un juego democrático en muchos países, entre un bipartidismo, entonces hoy gobierna este grupo, mañana gobierna este otro, luego vuelven al poder. Creo que la derecha no quiere permitir que en la región exista un bipartidismo entre el proyecto de la derecha oligárquico y gobiernos progresistas. Entonces me da la impresión de que lo que está detrás de todas estas persecuciones no es solo, bueno, mañana vamos y le ganamos las elecciones al PT o al kirchnerismo. Ya lo dijo Fernando Enrique Cardoso. Hay que ilegalizar al PT. O sea, ilegalizar, prohibirlo, censurarlo. Lo que la derecha quiere, porque en 200 años prácticamente, desde la independencia para acá, no hubo procesos nacionales y populares tan fuertes y simultáneos como desde que apareció Chávez, Lula, Evo Morales, Correa. Lo que yo creo es que la derecha quiere generar un estado de situación pública para que nunca más pueda volver la izquierda al poder. Por eso quieren investigar a Lula desde el principio de su gobierno, porque lo quieren destruir para siempre. Entonces, quieren impedir a cualquier costo, primero sacar a la izquierda del poder. Una vez que la sacaron, nuestras oligarquías quieren asegurarse de que ese poder no vuelva nunca más. Eso es lo que estamos viendo ahora. La demonización de todos los gobiernos de izquierda, porque si vamos a prohibirle a Lula y a Dilma hacer política porque son corruptos, ok, dale. Entonces vamos a prohibir también al PCB o al PMDB de Acuña, a todos, porque todos son igualmente corruptos, pero eso no sucede. De lo único que se habla es de prohibir y de destruir la imagen de los líderes progresistas. Me parece que estamos en una situación que hay que analizar
muy profundamente porque la arremetida es muy fuerte. Después de ver lo que pasó el domingo aquí en Brasil, nosotros hablamos siempre en nuestro programa de restauración conservadora. Me dio la impresión por el momento que se estaba dando una restauración fascista, no conservadora. Muito interessante. Eu acho que além de uma restauração fascista, né, certos setores totalmente alienados do cotidiano da população. Y perdón, una cosita más. Y que Brasil ya no iba a llamarse República Federativa do Brasil. Como ia chamar? Se va a llamar República Evangélica do Brasil. Nação Evangélica Brasileira, né? Que pela paz de Jerusalém. Mas você vê que é rir pra não chorar. Não, é terrível, né? A paz em Jerusalém, seria bom ter paz aqui na América Latina, no Brasil, na Argentina. Eu acho engraçado que, voltando um pouco à tese que a gente tem, né? Todo esse planejamento, realmente, né, esse projeto que está sendo disparado, segundo a análise que a gente tem, vai sair do controle, já está saindo do controle, vai ganhar, vamos dizer, dimensões que eu acho que até as elites de direita já estão, pelo menos aqui no caso do Brasil, ficando um pouco preocupadas, tá? Por exemplo, a gente teve no começo do ano passado uma das igrejas mais importantes aqui, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, lançando milícias paramilitares em todas as igrejas, não só do Brasil, mas toda a região. Na Argentina, inclusive, eles têm muitas igrejas, lançaram lá uma milícia chamada Gladiadores del Altar, não? Que é uma coisa fascista total, assim. Fascista, na roupa militar e uma mescla... Milícias evangélicas, sim. Milícias evangélicas, claro. Que rapidamente saíram de cena, mas seguem com esse projeto de forma tácita. Ou seja, no meio de todo esse caos, se não surgem fatores interessantes que a gente analisa, por exemplo, que nem surgiu na Espanha, com o Podemos, na Índia, com o Partido Homem Comum, ou outros movimentos que têm uma mística social importante para catalisar as forças progressistas numa direção que não é a direção que estava tendo os partidos e governos dos últimos 10, 12 anos, mas um pouco mais renovada, um pouco mais progressista, porque a gente também avalia assim, quem votou nas últimas eleições, na Cristina, na Dilma e tudo isso, foi um voto de conservação, um voto para manter o que já estava sendo feito nos últimos anos. Ninguém votou, não teve grandes capas da população votando por novos projetos. Então, quando você não tem nada novo, o que vem é o passado, né? Então, o que preocupa, por um lado, é a volta dos fascistas de sempre, da ditadura militar e tal, mas também preocupa o surgimento de fascismos a nível religioso, que aqui no caso do Brasil, né, quantos deputados, nação evangélica, Quadrangular. Você vê ali um projeto, né, um projeto de construir uma nação teocrática brasileira. Isso eu nunca tinha ouvido falar antes, nação evangélica, por exemplo, aqui no Brasil. Bom, nosso programa já está acabando, então vou dar 1 minuto para que cada veículo termine aí as considerações finais. Tá? Então, começando pelo Takahashi. Bom, acho que uma coisa que tá dado como certo agora é que a esquerda vai se rearranjar, né, com essa nova fase. Vai ter uma mudança de posicionamentos aí dos diversos atores na esquerda brasileira, na esquerda argentina também, né? Eu acho que esse daí é a única coisa que a gente pode ter certeza, é isso, né? Essa mudança de posicionamentos dos atores e espaço para novas propostas, né? Então, eu tenho visto algumas organizações que têm feito chamados para resistência democrática, logo depois da votação do impeachment, e pelo que eu tenho conversado com os dirigentes dessas organizações, esses chamados têm agregado muita gente, eles estão recebendo muito retorno nos e-mails, nas inscrições, de pessoas procurando novas formas de se organizar para resistir, né? Então, eu acho que esse daí também tem um lado positivo desse momento, que despertou nas pessoas a vontade de resistir ao que está vindo aí, né? Andrés. Yo quisiera retomar un poco algo que hablaba Taka al inicio y que es el tema de la autocrítica. Por ejemplo, en Brasil sí veo un ambiente más derechista en algunos sectores o en buenos sectores
de la sociedad y la clase política. Pero en Argentina y en Bolivia, por ejemplo, en la Argentina ganó Macri, que es un personaje muy conservador y neoliberal. Pero yo no siento, estoy seguro, no es que no sienta, la gente no votó para que vuelva el neoliberalismo. La gente votó a Macri porque estaba enojada con el kirchnerismo. Entonces también desde la izquierda tenemos que pensar, porque si la gente no vota una propuesta de derecha, hablo del caso más de Argentina y Bolivia, ¿no? ¿Qué hicimos mal entonces nosotros para que la gente, sin tener un sentimiento de derecha, nos deje de votar a nosotros y elija una opción tan conservadora, elitista y neoliberal? Es fundamental, si estuvimos 10, 15 años en el poder y la gente nos dejó de elegir a la izquierda, que la izquierda piense, bueno, ¿qué habremos hecho mal para que la gente ahora se haya cansado de nosotros y opte por otra opción? Esto hay que pensarlo muy seriamente, sin dejar de tener en cuenta también que en cualquier ejercicio de un poder ejecutivo, 10 o 15 años de gestión inevitablemente te va a generar mucho desgaste. Pero la conspiración contra los procesos progresistas existió siempre. Desde que Lula fue candidato contra Collor de Mello, había campañas mediáticas para destruirlo. Algo pasó que ahora sí están logrando destruirlo. Para concluir, queria comentar que, relembrando um pouco a história, né, nos processos, vamos dizer, de ditaduras anteriores, o primeiro país a serem atacados eram os maiores, no caso do Brasil e Argentina, nessa nova escalada, né? Porque o continente já vem sendo atacado faz tempo, né? A gente estava na Bolívia quando tentaram derrubar o Evo, por exemplo, estava tendo um fórum humanista lá na época que a gente estava organizando, e a gente acompanha em primeira mão. E nessa época eu lembro que o próprio Lula, quando o pessoal de Santa Cruz de la Sierra estava tratando de desestabilizar La Paz, o Lula e o Celso Amorim, né, que era o chanceler na época, falou, opa, orro, não. E agora, né, se não está o Brasil com essa política externa, né, se começa... então, realmente, é uma coisa que não dá para ver países isolados, né, quando a gente fala de Argentina, a gente está falando de Brasil, está falando da Bolívia, a gente está falando do Chile, está falando do Peru, está falando, enfim, de toda a região mesmo. Eu acho que uma coisa que eu frisaria é que todo fim de ciclo, né, seja um ciclo de revezamento entre certos partidos que eram, vamos dizer assim, centro-esquerda, centro-direita, porque eu não acho que era grande esquerda nem grande direita em ambos casos, que aqui no Brasil era o PSDB e o PT que estavam se alternando no poder, pelo menos falando das grandes capitais, estados do Brasil, nos últimos, 10, 20 anos. Esse ciclo desses últimos 10, 20 anos meio que se esgotou. E se tem uma coisa boa de um fim de ciclo, é que todo fim de ciclo é sempre o começo de um novo. Oxalá a gente consiga criar um novo ciclo mais interessante, não um pior. Isso tá para se ver, né? Mas, por outro lado, indo na linha do que o Takahashi comentou, acho que é legal sim a gente aproveitar esse momento para dar um push de convocar mais pessoas para participar, porque as pessoas estão com vontade de pelo menos fazer coisa, contribuir para o cenário, principalmente as novas gerações, né, a juventude, e não só a nível de organização política, mas também a nível de organização da comunicação, porque uma das coisas que eu acho que falhou muito, talvez a Argentina foi um pouco mais, digamos, vanguarda nesse sentido, mas aqui no Brasil foi de chorar, a gente mídia livre, ó, que nosso equipamento, né, ou seja, você nunca teve um espaço, né, para conseguir fazer um trabalho nem de contra-informação, muito menos de informação. Aqui é a duras penas, você não tem, né? Você tem pouquíssimos veículos. Então, chamar novos militantes para também, a gente reforçar esse convite para o 4V, com os meios, para o TV Drone, para Presença, enfim, chamar novos voluntários aproveitando esse momento, novos ativistas, novos militantes. Então, estamos fazendo esse convite. Se quiserem participar, é só entrar em contato com os nossos sites e venham engrossar essa luta, esse caldo aí. É verdade, eu acho que a gente também tem que aumentar, né, o nosso nível atencional. Nem tudo que passa na grande mídia é a verdade. Né? A gente tem que buscar outros meios de informação, buscar outras fontes, buscar outras coisas e se organizar no nosso meio imediato, nas nossas escolas, nos bairros, que é daí que vai vir a mudança, vai vir a transformação, e nunca deixar de acreditar que o mundo novo é possível, né? A gente consegue ter essa mudança de verdade.
Bom, e no programa de hoje a gente falou um pouco sobre a perseguição que a Cristina Kirchner vem falando, o avanço do anti-humanismo e também a pincelada na votação, na farsa de domingo aqui no Brasil. Se você gostou, compartilha, dá um like aí, se inscreve no canal. Também busca os nossos companheiros aqui para ver o site deles, ver o trabalho deles. E nos vemos no próximo programa. Um abraço, tchau e todo poder para o povo.